Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Alexandre Martins e nós estamos iniciando agora um módulo de escatologia bíblica. Para você que adquiriu este módulo, parabéns. Com certeza nos trará crescimento no entendimento das Escrituras, no que se diz respeito à escatologia bíblica, que é um campo muito vasto, mas nós estaremos abordando os assuntos mais importantes da escatologia bíblica. Iremos começar com uma introdução à escatologia, esta é a primeira aula. A segunda aula será sobre o estado intermediário dos mortos. Depois vamos falar sobre as duas fases da segunda vinda de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja e também sobre a vinda de Cristo em glória. Iremos falar sobre o tribunal de Cristo, por que os galardões, para quem são e qual o propósito dos galardões. Iremos falar também sobre as bodas do Cordeiro. Iremos falar também sobre os 144 mil. Quem são os 144 mil que os testemunhas de Jeová dizem que são eles? Será que são mesmo ou não? Também iremos falar sobre a grande tribulação, os 4 cavaleiros do Apocalipse, as 7 trombetas, tá bom? Iremos falar também sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas que irão profetizar e pregar durante a grande tribulação? Também iremos falar sobre a batalha do Armagedon. Iremos falar também sobre o milênio e terminaremos falando sobre o juízo final e novos céus e nova terra, tá bom? Então nós temos muitos assuntos a tratar neste módulo. Assista ele fazendo anotações e assista as aulas até o final. Não pule a ordem das aulas, porque senão você terá dificuldade para entender esta matéria, tá bom? E nós vamos começar agora com uma introdução à escatologia bíblica, tá bom? Primeiro vamos definir esta expressão, escatologia, que nós já sabemos que é a doutrina que lida com as últimas coisas. Mas qual é a origem desta palavra? Esta palavra escatologia, ela vem da junção de duas palavras gregas, a palavra escatos, que significa último, e a palavra logos, que significa estudo, doutrina ou tratado. Logo, a escatologia é o tratado, o estudo ou a doutrina das últimas coisas. É a doutrina, é o estudo, é a matéria que lida com as últimas coisas. Também queremos responder aqui a seguinte pergunta: por que estudar escatologia? Tem pessoas que não sabem a importância do estudo da escatologia. Primeiro, é importante estudar a escatologia porque esse estudo nos faz saber o plano final de Deus para a humanidade. A escatologia, ela nos ensina que haverá uma conclusão na história da humanidade. Tem pessoas que pensam que Deus é imparcial, que Deus está apenas olhando as coisas acontecerem e ele não vai intervir na história da humanidade. Porém, meus irmãos, Deus não é imparcial, tá? E a escatologia nos deixa claro que haverá uma conclusão na história da humanidade e que Deus tem um plano final já elaborado, tanto para os ímpios quanto para os justos. É também importante estudar a escatologia bíblica porque esse estudo oferece esperança segura em uma era sem esperança. Nós estamos vivendo um tempo onde há muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas desanimadas, desesperadas com o avanço das pestilências, das doenças, com o avanço das guerras, com o avanço da fome, tudo aquilo que a Bíblia já dizia que aconteceria sobre esta terra. Então, o estudo da escatologia, ele vai trazer esperança
Mesmo nesta era em que as pessoas estão vivendo sem esperança, aquele que crê em Deus, que crê nas Escrituras, quando estuda a escatologia, ela gera esperança no seu coração. É importante também estudar a escatologia, porque este estudo nos ajuda a evitar enganos teológicos e nos desperta a vigilância quanto ao tempo do fim. Os irmãos sabem que praticamente todas as religiões hoje, elas falam de escatologia. Cada um fala dos acontecimentos históricos à sua maneira, mas a Bíblia Sagrada nos ajuda a evitar esses enganos teológicos, porque tem muita gente enganada com relação à escatologia. A Bíblia nos ajuda a evitar esses enganos, a Bíblia nos desperta a vigilância quanto ao tempo do fim. O crente que estuda com atenção a escatologia bíblica, ele tem a tendência de ficar mais vigilante, tá? Em quarto lugar, o estudo da escatologia nos mostra o caminho da comunhão com Deus e do livramento da ira. O estudo da escatologia, ele vai nos mostrar que existe sim, mesmo neste caos, mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, existe a possibilidade de viver em comunhão com Deus e de ser guardado da ira do Senhor, que há de ser derramada sobre os injustos na face da terra. E em quinto e último lugar, o estudo da escatologia promove uma igreja mais evangelizadora. E isto as nossas igrejas precisam muito, os crentes de hoje precisam se despertar para a evangelização. Os irmãos sabem que existem muitas igrejas, muitos crentes que não estão mais cumprindo o ID do Senhor, fazendo a obra da evangelização. E o estudo da escatologia, ele promove uma igreja mais evangelizadora, porque ele desperta a igreja para este tempo que já é considerado o tempo do fim. Ele desperta a igreja para a importância da pregação do evangelho, da divulgação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso é importante estudarmos a escatologia bíblica. E para concluir, irmãos, esta aula de introdução à escatologia bíblica, eu gostaria de falar sobre o objetivo da doutrina das últimas coisas, tá bom? Nós já vimos as razões pelo qual é importante estudar essa doutrina bíblica. Agora nós vamos falar sobre o objetivo desta doutrina, tá? O objetivo desta doutrina é mostrar o que está prestes a acontecer. Amós capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, esta doutrina, o estudo da escatologia, ele tem o objetivo de apresentar a nós o que está prestes a acontecer, coisas que hão de acontecer, como o Senhor Jesus disse a João, tá? Em segundo lugar, o objetivo desta doutrina é preparar o crente para encontrar-se com Deus. Como eu disse aos irmãos, haverá uma conclusão na história. E nesta conclusão, os ímpios serão lançados em um local de tormento, mas os justos, eles encontrar-se-ão com Deus. Por isso, também no livro de Amós, capítulo 4, e o versículo 12, está escrito: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o Senhor teu Deus. Tá bom? Em terceiro lugar, é para alertar a todos que o noivo está chegando. Então, a escatologia bíblica, ela também tem este objetivo, que é um dos principais, é mostrar que a vinda de Jesus está próxima, é mostrar que está chegando o tempo em que Deus removerá os crentes da face da terra
por meio do arrebatamento, para derramar o seu justo juízo sobre os ímpios na face da terra. Está muito próximo este tempo, tá? Então é por isso que nós precisamos estudar a escatologia bíblica, tá bom? Então, eu espero que você esteja desejoso de continuar fazendo esse estudo maravilhoso. Tenho certeza que irá lhe edificar muito, tá bom? Quero pedir a você que não pule as aulas, porque isto pode prejudicar o seu aprendizado. Assista às aulas na ordem que o módulo é oferecido, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima aula.